Hoje a gente inicia o nosso ciclo com a palestra do professor doutor Antônio Marcos de Andrade Paes. O professor Antônio Marcos é farmacêutico, formado pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Ciências Biológicas com área de concentração em Biologia Celular pela Universidade Estadual de Maringá, doutor em Cardiologia pela Universidade de São Paulo. É professor associado de Fisiologia Humana do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Maranhão, tem experiência na área de Fisiologia Cardiovascular e Neuroendócrina, com ênfase no estudo dos mecanismos fisiopatológicos da síndrome metabólica e de suas comorbidades, e desenvolve projetos de pesquisa voltados aos efeitos de moléculas sintéticas e extratos vegetais sobre os mecanismos das doenças metabólicas. Atua como orientador de alunos de graduação e pós-graduação e é coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Maranhão. E o doutor Antônio Marcos também é presidente do capítulo latino-americano de DORAD. Então, hoje a gente tem a honra imensa de receber, e também é membro da diretoria da Associação DORAD Brasil. Então, hoje a gente tem a honra de receber o nosso amigo querido para iniciar esse ciclo de webinários. Obrigada, viu, Marcos? Boa, Grazi, muitíssimo obrigado por tão generosa apresentação. É uma honra, sem sombra de dúvidas, estar aqui com vocês. Na verdade, é uma honra retomar, recomeçar esse ano acadêmico aqui com vocês, depois de ter esse período todo, e ainda nesse período todo de tantas dificuldades que a gente tem passado e que a gente tem vivenciado, né? Quero, então, agradecer à Associação DORAD Brasil pelo convite, pela honra de abrir o ciclo de webinários de 2022, tá? Essas coisinhas que a gente faz que não atualiza o Lattes, acaba ficando uma informaçãozinha incorreta pelo que está no Lattes, só para dizer que eu já não sou mais o coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Maranhão. Entreguei no final de janeiro. A coordenadora agora é a competentíssima professora Ana Paula Azevedo. Tá? Então, eu vou começar agora a palestra. Eu peço desculpas por algum ruído de fundo que possa ter aqui. Eu estou com uma construção há meses num prédio aqui ao lado do meu, que pode estar complicando um pouquinho aí para vocês a audição. Espero que não, que esteja tudo bem. Tá bom? Hoje, o queridíssimo amigo Egberto falou que ninguém aguenta mais palestras com uma duração maior do que 20 minutos. Eu vou te pedir, só mais essa vez, a consideração de suportar um pouquinho mais, Egberto, se você já estiver por aí. Eu vou falar um pouco mais do que isso, mas graças por... Oi, travou. Esperar um pouquinho, ver se ele retorna. Espero que ele perceba logo. Já está de volta. Travou, Antônio. Travou, Marcos. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Agora sim, você estava dizendo que a sua palestra vai ser um pouco maior do que isso, mas esse era o combinado? Não, e aí eu te pedi que se eu extrapolasse os 35 minutos, que você, por favor, me interrompa e me avise que eu já passei de 35 minutos, tá bom? Fique à vontade. Hoje é abertura, hoje é dia de... Foi o tempo mais ou menos que eu programei, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Então, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre um modelo de disfunção metabólica, de síndrome metabólica, como eu quero chamar, que a gente usa aqui no meu laboratório, na UFMA, e que tem razões pelas quais a gente tem feito isso, que eu quero passar para vocês e fazer vocês entenderem. Então, o título da nossa palestra é o consumo moderado de sacarose como modelo de programação metabólica intra- e intervencional. Eu quero, antes de mais nada, dizer que não existe qualquer conflito de interesse a ser declarado que possa comprometer a validade dos dados que estão aqui, que serão aqui apresentados. Tá? Inicialmente, obviamente, para todos nós aqui presentes, é de conhecimento pleno o fato de que a gente vive uma epidemia de obesidade global, uma globesidade, como alguns mecanismos governamentais e muitas sociedades científicas têm se referido, com
altos índices de massa corpórea em diferentes países, de diferentes continentes, sob diferentes condições socioeconômicas. Esse é um panorama geral do que nós tínhamos em 2014. Essa imagem é um tanto quanto assustadora, especialmente se nós compararmos com o panorama que nós tínhamos em 1975, ou seja, em apenas 40 anos, nós aumentamos de maneira muito consistente a prevalência de obesidade ao redor do globo. O maior problema dessa obesidade, além de toda a questão social que a obesidade traz, e que é um ponto importante de ser discutido, existe toda uma questão de saúde, uma vez que essa obesidade está associada a uma série de comorbidades. A maioria dessas comorbidades, ou boa parte dessas comorbidades, são tema de estudo de muitos de vocês aqui presentes nessa palestra hoje. Não vou mencionar cada uma, essa imagem é apenas para a gente ter essa ideia de que existe, então, um complexo de comorbidades que faz com que a obesidade seja uma espécie de líder dentro dos fatores de risco que levam a uma condição clínica importante, que é a síndrome metabólica. A etiologia da obesidade, ou seja, pensar em de onde vem e por que a gente está se tornando tão obeso, é um ponto muito importante a ser discutido, e ser discutido de maneira séria. Por quê? Porque ainda há, inclusive dentro da comunidade científica, quem discuta ou quem pense a obesidade apenas como uma questão de querer ou não querer. Ou seja, eu sou obeso porque eu quero, eu não perco peso porque eu não quero, e obviamente todos nós sabemos que não é uma questão puramente voluntária ou voluntariosa. A obesidade, então, o desenvolvimento da obesidade envolve outros fatores. Entre esses fatores estão aquilo que nós chamávamos antes de predisposição genética, e que agora a gente precisa colocar um prefixozinho nisso aí, chamar de predisposição epigenética, talvez. O fato de que nós estamos ingerindo uma grande quantidade de alimento, a gente tem uma grande ingestão calórica. Essa ingestão calórica está principalmente associada à ingestão de alimentos ultraprocessados, que de maneira associada a uma baixa atividade física e também a inúmeros fatores socioeconômicos que a gente não pode deixar de mencionar, contribui, então, de maneira conjunta para esse aumento tão importante de obesidade nos últimos 40 anos. De maneira particular, e obviamente que dada essa natureza multifatorial, nós poderíamos pensar, a gente pode estudar a obesidade a partir de diferentes pontos de vista. Aqui no nosso grupo de trabalho, aqui no meu grupo de trabalho na Universidade Federal do Maranhão, a gente tem pensado a etiologia da obesidade a partir da evolução do consumo de açúcares pelas diversas populações. O que a gente tem visto, esse é um gráfico publicado em 2004, no American Journal of Clinical Nutrition, pelo professor Bray, o mesmo que lá na década de 90 propôs a teoria de Mona Lisa para explicar o desenvolvimento da obesidade. Ele mostrou de maneira muito clara que, desde a década de 70, o aumento da prevalência da obesidade acompanhou-se principalmente de um aumento do consumo de açúcares, especialmente do consumo de frutose. Vejam que nesse traço aqui de cima é a prevalência do sobrepeso, e ele mostra que não existe uma associação entre a prevalência do sobrepeso com o consumo de açúcar, mas sim uma associação da prevalência da obesidade propriamente dita com o maior consumo de frutose, no caso do estudo feito por ele, mas hoje a gente sabe que a gente pode expandir isso para açúcares totais. Pensando de um ponto de vista mais global, o consumo elevado de açúcar é uma realidade no mundo inteiro, mas eu quero trazer isso para um contexto um pouco mais regional, um contexto mais latino-americano. Aqui a gente tem uma lista de países latino-americanos
e pensado o consumo de açúcar de acordo com a condição socioeconômica desses indivíduos, ou seja, se de alto, de médio, ou de classe alta, classe média ou classe baixa. E se a gente olhar para o Brasil, a gente vai ver aqui, eu sei que deve estar bem pequenininho para vocês conseguirem ver aí na tela de vocês, mas a gente verá aqui que, independente da condição socioeconômica que a gente tenha, a gente tem um elevado consumo de açúcar, ou seja, ele chega a representar aí alguma coisa em torno de 20% do total de calorias consumidas pelos brasileiros diariamente. Isso é uma taxa muito elevada. Isso ainda é mais importante de ser discutido e de ser pensado se nós observarmos que, quando isso é estratificado de acordo com faixas etárias, as crianças e os adolescentes são quem mais consomem açúcar na população. Mais importante ainda, crianças da segunda ou terceira infância e adolescentes têm um consumo de açúcar maior do que crianças ao redor entre 1 e 2 anos de idade. Isso significa o quê? Que, de alguma maneira, durante a infância, a gente está induzindo as nossas crianças a consumirem açúcar, e essa indução do consumo de açúcar pode levar, então, a efeitos deletérios que se perpetuem ao longo da vida desses indivíduos, quiçá também se manifestem na sua prole. Por causa disso, e que isso, então, pode estar relacionado com os aumentos importantes que a gente tem visto na prevalência de obesidade infanto-juvenil ao redor do globo nos últimos anos. Isso é um gráfico geral, só para a gente ter uma ideia dos aumentos médios que a gente teve. Talvez se diga, nas Américas esse aumento é pequeno, só de 9%, mas é que, na verdade, na comparação que o trabalho foi feito, nós já tínhamos uma prevalência muito alta de obesidade infanto-juvenil, e o que é preocupante é que em regiões do globo, onde essa prevalência não era tão alta, essa prevalência aumentou bastante nos últimos anos. Então, é preciso estar atento a isso. A Organização Mundial de Saúde tem estado atenta a isso, tanto que em 2015 lançou um guia instrutor com relação a quais são as recomendações da Organização Mundial de Saúde com relação à ingestão de açúcares, tanto em adultos quanto em crianças. E aí, o que a OMS diz é que, tanto em adultos quanto em crianças, o consumo recomendado de açúcar é de que ele seja de, no máximo, 10% da carga calórica ingerida diariamente. Na verdade, se for para pensar de maneira ainda mais estrita, a recomendação mais ideal seria, na verdade, de 5%. Infelizmente, na grande maioria dos países, a gente está longe de chegar nesses níveis. Então, e isso, de alguma maneira, se repercute dentro da comunidade científica também. Isso aqui é só um chart geral para vocês terem uma ideia. Se a gente joga no PubMed 2 descritores, dieta rica em gordura e obesidade, vejam que existem pelo menos 26.204 trabalhos que relacionam esses 2 descritores. Só agora, em 2022, nós já temos 481 trabalhos publicados que relacionam esses 2 descritores. Quando eu procuro agora por dieta rica em frutose ou por dieta rica em açúcar, esses números são consistentemente menores, 530 trabalhos para dietas ricas em frutose, 525 trabalhos para dietas ricas em açúcar, ou seja, aparentemente a comunidade científica não acordou para o fato de que dietas ricas em açúcar são tão deletérias, ou capaz que venhamos a descobrir que mais deletérias que as dietas ricas em gordura. E que mais importante, em muitas regiões do globo, a dieta da população é muito mais rica em carboidrato e açúcares do que em gordura. A dieta rica em gordura é muito mais uma realidade do hemisfério norte do que do hemisfério sul. E no hemisfério sul está grande parte da América Latina, está a África, está parte
dos tigres asiáticos e por aí vai. Então, é preciso que a gente olhe com mais cuidado para as dietas ricas em açúcar e as suas repercussões sobre a saúde das populações. Por causa disso, que no nosso grupo, a nossa hipótese de trabalho tem sido, então, que a introdução dietética precoce de açúcares de adição está relacionada com a instalação e progressão precoces de disfunções metabólicas, tanto intra quanto intergeracionais. Quando nós decidimos começar a trabalhar com uma dieta rica em açúcar, uma das principais dificuldades que a gente teve foi em selecionar um modelo animal que nos parecesse adequado para o que é a realidade do que a gente vê acontecer com o consumo de açúcar na população. Existem muitos trabalhos, existem diferentes protocolos de indução de obesidade ou síndrome metabólica com açúcar, mas é importante dizer que uma grande parte desses protocolos, uma grande parte deles, tem trabalhado com concentrações de açúcar, com cargas de açúcar, que são absolutamente suprafisiológicas. A gente encontra facilmente trabalhos com frutose em água de bebê, por exemplo, com concentrações de frutose de 60% até de 70% de frutose na água de bebê. E quem aqui já tenha trabalhado com esses modelos, sabe muito bem que a grande maioria dos animais, quando começam a tomar essa água rica em açúcar, eles diminuem consistentemente o consumo de dieta sólida, o que faz com que esses animais eles desenvolvam uma obesidade que cursa com uma desnutrição calórico-proteica também, porque ele passa a consumir pouquíssima proteína, já que o consumo de dieta sólida nele é muito diminuído. Então, eu não fiz aqui um panorama desses diferentes protocolos, mas eu quero apenas apontar qual foi o protocolo norteador dos trabalhos do nosso grupo. Então, lá em 2012, 2013, mais ou menos, a gente teve contato com esse trabalho do grupo do professor Cândido Coimbra, da UFMG, em que ele usava um modelo de dieta rica em açúcar, feita à base de leite condensado, e que a nós pareceu ter um teor de açúcar adequado para aquilo que nós gostaríamos de usar. Nós, então, fizemos algumas adaptações, pequenas adaptações nesse protocolo, e hoje o nosso modelo de trabalho dentro do nosso laboratório, tanto para ratos quanto para camundongos, tem sido um modelo em que, a partir do desmame, ou seja, com 21 dias de vida desses animais, nós começamos a exposição dos mesmos, então, por diferentes períodos de tempo, que podem ir até 120 ou mais do que 120 dias de intervenção dietética, aos quais, então, nós oferecemos ou uma dieta controle, essa dieta controle é a Nuvital, da Novilab de Curitiba, que contém aí aproximadamente 55% de carboidrato, dos quais 10% são sacarose, 21% de proteína e 2,5% de lipídio, que resulta num valor calórico de 3,52 quilocalorias por grama. Isso é uma análise bromatológica que nós próprios mandamos fazer aqui na universidade, para a gente ter certeza de qual eram os teores da dieta que nós estávamos usando. Enquanto a nossa dieta rica em sacarose, que a gente vai chamar agora de DRS, e em alguns slides que vão estar em inglês, ela vai estar apresentada como HSD, de High Sucrose Diet, eles têm 65% de carboidratos, do quais 25% são sacarose, 12,3% de proteína e 4,3% de lipídio. Okay? Então, inicialmente, nós buscamos olhar como que essa dieta poderia impactar a evolução ponderal dos nossos animais. O que nós vimos é que, em camundongos, aqui são dados do doutorado da Carla Pfister, que defendeu em 2018, ao redor de 4 a 5 semanas de exposição, esses animais os animais expostos à dieta começam a ter um peso um pouco maior, e essa diferença de peso tende a se manter durante todo o período de observação que a gente faça. Isso, obviamente, se reflete sobre o índice de Li dos animais, e eles passam, então, a apresentar, nesses tempos aqui, o índice de Li progressivamente maior.
Em camundongos, isso tem sido um dado bem estável dentro do nosso laboratório. Em ratos, entretanto, esse dado ele é um pouco mais variável, como se os ratos fossem mais resistentes a esse modelo de indução. Aí, em ratos, nesse trabalho aqui da Rosângela Souza, que nós publicamos em 2018, nós conseguimos também abrir a curva, ou seja, começar a ter uma diferença estatística a partir da 5ª semana de exposição à dieta rica em sacarose, que refletiu, ao final, em uma diferença importante de índice de Lee, mas, por exemplo, no trabalho do Bruno Pinto, que nós publicamos em 2016, mesmo após 9 semanas de exposição à dieta, nós ainda não tínhamos diferença do ganho de peso ou diferença no peso corporal desses animais, embora nós já tivéssemos uma diferença no índice de Lee. Ora, vocês poderiam perguntar, Marcos, então, como que eu tenho uma diferença no índice de Lee se não tem diferença no ganho de peso ou no peso corporal do animal? Aí existe uma compensação entre massa muscular e massa adiposa, porque o que a gente tem observado de maneira igualmente consistente é um importante acúmulo de tecido adiposo nesses animais. Nos camundongos, novamente, a gente já começa a ter acúmulo de tecido retroperitoneal e periepididmal a partir dos 30 dias de exposição, ok? O que tende a se expandir com maior tempo de exposição. A gordura mesentérica, ela aparentemente tem uma resposta observado em ratos. Então, aqui, de novo, no trabalho do Bruno, a gente observa que tanto nos depósitos retroperitoneais, periepididimais e mesentérico, a gente tem um aumento importante de massa adiposa. Esse aumento de massa adiposa também se reflete sobre o eixo insulina-glicose desses animais. Então, aumento dos níveis glicêmicos de jejum e alimentado, a gente tem aumento dos níveis de lipídios séricos, de colesterol, de triglicerídeos, e aí eu vou chamar a atenção aqui para o importante, grande aumento nos níveis séricos de triglicerídeos que esse modelo animal apresenta, ok? E isso tanto em camundongos quanto em ratos, a gente vai ver daqui a pouco, com um aumento da concentração sérica de ácidos graxos livres. Esses animais rapidamente desenvolvem intolerância à glicose e também desenvolvem resistência à insulina ou menor sensibilidade à insulina, medido por maiores níveis de insulina, por maiores valores de HOMA-IR e por maiores valores de TYG, que é uma fórmula simples que a gente tem usado no nosso grupo de pesquisa para avaliar sensibilidade à insulina. Isso é o nosso panorama em camundongos. Esse é o nosso panorama em ratos, com dados do Bruno, da tese dele em 2017. Então, vejam que esses animais apresentam hiperglicemia tanto no estado de jejum quanto alimentado, eles apresentam elevados níveis de insulina, elevados níveis de triglicerídeos e também são intolerantes à glicose, apresentam, então, também aumento dos níveis séricos de ácido graxo livre, e aqui, aumento do HOMA-IR e do TYG, como aferidor de resistência à insulina. Quando nós resolvemos olhar, então, aqui estava associada esses maiores níveis séricos de triglicerídeos, especialmente, fomos analisar lipogênese de novo nesses animais, nós vimos, então, de maneira muito importante, uma elevação da atividade de fatores de transcrição, na verdade, da expressão gênica, de fatores de transcrição relacionados à lipogênese, à síntese de ácidos graxos, e percebam que, aparentemente, ao ponto que isso aqui se expande, a resposta via expressão gênica de proteínas envolvidas na oxidação de ácidos graxos tende a se perder, como se houvesse um esgotamento desse processo. A gente tentou entender um pouquinho a que isso se relacionava e, aparentemente, o que a gente tem é uma falência de sistemas de defesa celular, como o sistema da UPR, da resposta às proteínas mal enoveladas, de modo que eu tenho uma falência, de fato, de vias de sinalização adaptativas ou pró-adaptativas, com
incremento ao longo do tempo de via de sinalização apoptótica que levam, então, a uma maior lesão de órgão-alvo, no caso aqui do tecido hepático. Esses são resultados de tecido hepático. De fato, isso resulta em quê? Em instalação de esteatose hepática nesses animais, e aí talvez, nesse modelo animal, a hipertrigliceridemia rápida e a esteatose simples sejam os dois principais sinais de disfunção metabólica que a gente encontra, além do aumento dos depósitos de tecido adiposo. É importante a gente mencionar agora que, se a gente pensar do ponto de vista da sacarose, esses efeitos aparentemente se explicam pelo fato de que, uma vez degradada essa sacarose, ela gera, então, 1 para 1 moléculas de glicose e de frutose. Essas moléculas de glicose, então, são principalmente captadas pelo fígado e sinalizam o pâncreas a liberar insulina, que também vai induzir essa captação de glicose, mas é importante a gente dizer que a glicose circulante, essa concentração de glicose circulante, ela é bioquimicamente muito bem regulada, ou seja, existe todo um mecanismo alostérico de regulação das concentrações circulantes de glicose, que fazem com que a glicose tenha um papel aparentemente mais tardio nesse processo. Ao contrário da glicose, a frutose não possui nenhum mecanismo de regulação alostérico da sua concentração. Consequentemente, aproximadamente 90% de toda a frutose que é absorvida a partir do trato gastrointestinal já é absorvida pelo fígado na sua primeira passagem, ou seja, já entra nos hepatócitos na sua primeira passagem. Associando-se, então, o efeito do excesso de insulina pelo excesso de glicose, aos efeitos diretos da glicose, da frutose sobre o fígado, que resultam em lipogênese de novo, em gliconeogênese, em indução de resistência à insulina no fígado, tudo isso junto culmina num processo muito importante, que é o aumento da produção de triglicerídeos, com indução de esteatose, e aumento também da exportação de triglicerídeo em partículas de VLDL. Então, aparentemente, a frutose aqui é, de fato, a grande vilã ou a grande indutora dessas alterações hepáticas que a gente está verificando. Uma dúvida que a gente tinha no início dos nossos trabalhos, entretanto, era porque, que nos tempos que a gente estava fazendo a indução, os nossos animais aparentemente não evoluíam para uma esteatohepatite de fato. Eles tendem a ficar mais em uma esteatose hepática. Deixa eu ver se eu não vou errar aqui agora a sequência dos slides que eu tinha planejado. Não, vou voltar. Errei a sequência dos slides que eu tinha planejado. Tentando entender ainda um pouco desse... Eu tinha falado isso aqui para vocês também. E aí, para tentar entender um pouco o que acontecia por que os nossos animais, boa parte deles, não evoluem de esteatose hepática para esteatohepatite, nós resolvemos olhar o efeito dessa dieta sobre a microbiota intestinal de ratos, então, submetidos a ela. Os dados do doutorado da Perla Freitas, que defendeu o doutorado no ano passado, esses dados ainda não estão publicados, mostram para a gente que, a partir da submissão a essa dieta, né, a gente já tem uma importante variabilidade, uma importante mudança aqui no padrão de variedade bacteriana na microbiota desses animais. Se vocês observarem, vocês verão, e isso os dados de alfa-diversidade aqui mostram, que a diversidade de gêneros é muito maior nos animais controle do que nos animais submetidos à dieta rica em sacarose. Não obstante, eles formam dois clusters completamente distintos, o que mostra, então, que eles levam para um caminho de você ter gêneros e, consequentemente, de ter espécies e gêneros de bactérias
bem distintos. Aqui é apenas para a gente ter uma ideia do ponto de vista de filo. A gente vê, então, que a proporção de bactérias do filo Firmicutes tende a aumentar no grupo HSD, enquanto ele é um pouco menor no grupo controle. Para tentar enxergar se havia uma conexão, então, entre essa microbiota bacteriana e o impacto hepático disso, a gente mediu, então, os níveis de ácidos graxos de cadeia curta nas fezes desses animais e vimos, então, que tanto os níveis de acetato, de maneira bem importante, quanto de maneira mais sutil, os níveis de propionato estavam aumentados nas fezes dos animais tratados com a dieta rica em sacarose. Nós criamos, então, a expectativa de que o extravasamento desses ácidos graxos para a corrente sanguínea dos animais pudesse, então, ser um fator causador de uma endotoxemia metabólica, ou seja, por maior produção de LPS e ativação de respostas inflamatórias por excesso de LPS. Entretanto, quando nós medimos as concentrações de endotoxina sérica desses animais, nós não encontramos diferença. Aqui pode ter um ponto, isso pode ser um artefato de procedimento, uma vez que essa endotoxina foi medida em soro de sangue circulante, e só depois a gente descobriu que o adequado era medir essa endotoxina em sangue coletado da circulação portal desses animais. Infelizmente, a gente não tinha como voltar atrás e fazer essa medição. Tá? Preocupado ainda, então, em entender qual era o efeito da dieta em outros territórios além do fígado, nós fomos olhar o efeito dessa dieta sobre o tecido adiposo branco. Aqui são dados de estudos de atividade lipolíticas feitas com camundongos com 60 dias de dieta ou com 90 dias de dieta rica em sacarose. E o que a gente vê aqui é que, aos 60 dias de dieta, de maneira importante, nos animais HSD, esses animais têm preservada uma resposta à insulina, ou seja, quando eu estimulei o tecido adiposo desses animais com insulina, eu tenho uma atividade antilipolítica, que nos animais controle aqui era mais importante, além de ter uma atenuação da atividade lipolítica induzida por isoproterenol. Aos 90 dias de vida, entretanto, essa resposta à insulina foi perdida, denotando, então, uma resistência do tecido adiposo à ação da insulina, que culminou, então, com o quê? Com uma maior secreção de ácidos graxos livres. Percebam que aqui eu tenho uma secreção maior, uma maior concentração de ácidos graxos livres, o que denota, então, uma maior disfunção do tecido adiposo branco nesses animais. As concentrações séricas de adiponectina não mudaram nesses animais, mas isso foi suficiente para fazer com que, numa comparação entre o perfil de 60 dias sob dieta ou de 90 dias sob dieta, a gente tivesse, então, um aumento da expressão de marcadores inflamatórios no fígado desses animais. Então, com isso, a gente foi, então, olhar novamente para a histologia hepática desses animais e encontrou agora o que aos 90 dias de vida a gente tinha infiltrados inflamatórios aqui presentes, o que denota, então, uma transição de um estado de esteatose para um estado de esteatohepatite, e que nós temos defendido que isso aqui é causado principalmente por um maior aporte de ácidos graxos livres, para o fígado, e esse maior aporte de ácido graxo livre para o fígado decorre de quê? Do desenvolvimento de resistência à insulina no tecido adiposo branco. O Gilberto, que foi um aluno de iniciação científica do laboratório, estudou esse modelo com foco no sistema cardiovascular. Esses dados do Gilberto ainda não estão publicados, assim como os da Perla, que eu mencionei agora há pouco, mas mostram aqui que a dieta é capaz de induzir hipertensão arterial desses animais, ou seja, aumento de pressão sistólica e aumento de pressão diastólica, sem, entretanto, aumentar a frequência cardíaca. Isso não resultou, por enquanto, em aumento da área do ventrículo, nem em espessura da parede do ventrículo, tampouco em aumento da fibrose intersticial no miocárdio desses animais. Entretanto, quando nós olhamos para a fibrose perivascular no miocárdio,
nós encontramos um aumento importante de fibrose perivascular, como encontramos também um aumento da área de secção transversa de cardiomiócitos, medidos histologicamente com o uso do IMAGE. Então, o que acontece aqui? O que acontece é que, aparentemente, isso eram animais de 120 dias de vida, animais que estavam há 90 dias sob dieta, há 99 dias sob dieta. Isso quer dizer, então, o quê? Que, aparentemente, aqui a gente começa a observar alterações cardíacas que são compatíveis com uma condição clínica chamada de cardiomiopatia diabética, em que inicia-se com fibrose perivascular, essa fibrose perivascular compromete cardiomiócito, que posteriormente, então, levará a uma hipertrofia do ventrículo como um todo. Olhando o impacto sobre o sistema nervoso central, 90 dias, animais de 90 dias tratados com essa dieta, que são trabalhos do Bruno, publicados em 2016, são experimentos do Bruno, mostram que com 90 dias de dieta, eu não tenho comprometimento cognitivo desses animais, não tenho comprometimento cognitivo, medido aqui pelo Walter Macy, tenho algum comprometimento motor e um pouco de comportamento ansioso nesse animal, que foi associado com um quadro de estresse do retículo endoplasmático pró-adaptativo, padrão pró-adaptativo, no hipocampo desses animais. Entretanto, quando nós levamos essa dieta de 90 para 180 dias de vida, a gente teve um comprometimento importante da habilidade motora do animal, a gente teve incremento do comportamento ansioso e a gente teve agora sim um importante déficit cognitivo nesses animais, tanto do ponto de vista do aprendizado especial, tanto da memória, quanto da capacidade de memória, quanto de aprendizado. É importante notar aqui que nós comparamos esses animais com animais idosos, ou seja, isso aqui são animais de 180 dias submetidos à dieta, isso aqui são animais de 420 dias que não foram submetidos à dieta rica em sacarose, ou seja, efetivamente a gente tem aqui uma antecipação de envelhecimento neuronal causado por essa dieta. Esse impacto foi principalmente relacionado, então, com marcadores da resposta a proteínas não enoveladas, do estresse do retículo endoplasmático, porque era o contexto que a gente estava estudando à época, mas especialmente é importante notar que eles se associaram com uma maior marcação de shopping, que foi medida tanto em níveis de transcrição gênica, quanto em níveis de expressão proteica, ou seja, aparentemente a gente tem realmente uma resposta pró-apoptótica, que possivelmente então é irreversível, fazendo com que essa dieta, introduzida precocemente, faça com que esse animal tenha, de fato, um déficit cognitivo importante na sua vida adulta, se mantido sob essa dieta. Tá? Finalmente, para esse preâmbulo, para esse padrão geral aqui, num trabalho publicado por nós no ano passado, na Frontiers Endocrinology, que são resultados do trabalho de iniciação científica da Juliana e do trabalho de mestrado da Jéssica, que é uma aluna atual do nosso laboratório, a gente quis olhar, então, se essa dieta, já que ela tinha impactado tantos territórios importantes, metabolicamente importantes, se ele também impactaria o sistema reprodutor feminino. Percebam logo de cara que essa dieta resultou em uma antecipação da abertura vaginal dessas ratas, o que indica, então, a menarca precoce. Percebam que aqui essa menarca caiu para alguma coisa em torno de 40 dias, enquanto no grupo controle ela ficou em 42,5 dias. E é importante dizer que isso aqui foi nos 40 dias de vida, e essa rata estava sob dieta apenas desde os 21 dias, ou seja, ela estava basicamente há 19, em média 20 dias de exposição à dieta rica em sacarose. Né? Então, isso pode já ser um indicativo importante do impacto do consumo excessivo de açúcar sobre o sistema reprodutor. Quando essas ratas, então, se tornaram adultas, a gente avaliou essas ratas dos 90 aos 120 dias de vida,
aproximadamente do ponto de vista do ciclo estral, e aí a gente não encontrou diferença de ciclicidade estral nessas ratas, o que nos fez pensar que isso, então, não teria impactado a saúde reprodutiva dessas ratas. No entanto, quando nós fomos olhar para os padrões histopatológicos do ovário dessas ratas, nós encontramos aí sim um perfil com maior frequência de folículos antrais atrésicos, maior frequência de folículos císticos, embora não tivesse diferença no corpo lúteo, ou seja, claramente existe uma degeneração ovariana nessa rata, e essa degeneração ovariana pode, de maneira importante, comprometer a capacidade reprodutiva desse animal. Então, tendo visto todos esses efeitos, vamos chamar de intrageracionais, e principalmente movidos por esses efeitos aqui sobre a biologia ovariana dessas ratas, nós resolvemos, então, avaliar um efeito intergeracional, ou seja, expor fêmeas a essa dieta, e após essa e a partir dessa exposição, colocar essas fêmeas para cruzar com animais com machos magros, né, com machos não obesos, melhor chamado, e analisar, então, essa prole. Os resultados que eu vou mostrar agora, para terminar a minha apresentação, são os dados preliminares da dissertação de mestrado da Ivana, que é aluna atualmente do nosso grupo, deve defender o seu mestrado nos próximos meses, e que mostram que a prole, tanto de machos quanto de fêmeas, de ratas, que foram expostas à dieta rica em sacarose, apresentam efeitos morfofuncionais bem importantes. Para começar, pelo peso ao nascer, em que tanto machos quanto fêmeas apresentaram um maior peso ao nascer que aqueles do grupo controle. Por alguma compensação, por algum mecanismo compensatório, aos 30 dias de vida, essa diferença de peso ao nascer não só tinha se dissipado, como nos machos eles tinham um peso levemente, mas significativamente menor do que do grupo controle. Analisando os territórios adiposos, gordura periepitidimal, gordura periovariana, no caso machos ou fêmeas, gordura periuterina, no caso das fêmeas, reto peritoneal, gordura mesentérica e tecido adiposo marrom, aos 30 dias de vida, que foi a análise que a gente fez até agora, nós não encontramos nenhuma diferença. O que nos fez pensar, então, que esse efeito aqui, do peso ao nascer, tinha sido completamente dissipado nos 30 primeiros dias de vida. Entretanto, quando nós fomos para a avaliação metabólica, de fato, desses animais, aí a gente começou a perceber as primeiras diferenças. Primeiro, fêmeas, porém não machos, têm diferença na glicemia de jejum, enquanto tanto machos quanto fêmeas têm diferença na glicemia pós-prandial quando comparado aos grupos de filhos de mães expostas à dieta rica em sacarose versus filhos de mães controle. Os níveis de colesterol sérico também estão aumentados e, consequentemente, o cálculo do T1G aqui mostrou que, provavelmente, tanto machos quanto fêmeas, aos 30 dias de vida, têm resistência à insulina. Olhando para a curva do teste de tolerância à glicose desses animais, essas diferenças ficam ainda mais evidentes quando nós vemos que tanto machos quanto fêmeas apresentam intolerância à glicose já aos 30 dias de vida, embora não tenham diferença de peso, embora não tenha diferença nos depósitos de tecido adiposo, nos diferentes depósitos de tecido adiposo que a gente avaliou. Isso mostra, então, que existe um dano metabólico nesses animais e que esse dano metabólico provavelmente se perpetua ao longo da vida desses animais. Nós ainda não fizemos as análises dos animais aos 90 dias de vida, né? Do grupo de nascidos aqui, parte dos animais foram eutanasiados, foi eutanasiada com 30 dias, a outra parte vai ser eutanasiada com 90 dias de vida. Esses dados de 90 nós ainda não temos eles fechados, mas esses já são um bom indício, um importante indício de que o consumo excessivo de
de açúcar na perigestação, já que a gente avaliou isso, as mães foram expostas à dieta 6 semanas antes do cruzamento, durante as 3 semanas de gestação e mais as 3 semanas de lactação. Então, essa exposição perigestacional aí levou a importantes efeitos metabólicos sobre a prole, tanto de machos quanto de fêmeas. Dessa maneira, então, pessoal, agradecendo a paciência de vocês e me desculpando já pela interrupção de conexão que a gente teve aqui, espero que vocês ainda estejam aí comigo, estejam me ouvindo. Como conclusões, e para esse modelo animal que a gente tem estudado aqui no laboratório, é importante dizer, então, que a exposição a partir do desmame a uma dieta rica em açúcar, com 25% de sacarose contra 10% de sacarose nos animais de controle, e que a gente chama de uma quantidade moderada, apenas em função do fato de que existem vários trabalhos na literatura com concentrações muito maiores do que essa, eles levam ou eles causam ativação da lipogênese de novo, aumento de trigliceridemia e induzem esteatose hepática nesses animais, promovem desbiose com aumento de síntese de ácidos graxos de cadeia curta, porém aparentemente não induzem endotoxemia metabólica, promovem disfunção do tecido adiposo branco, com aumento da secreção de ácidos graxos livres, o que aparentemente é um fator causal na transição de esteatose simples para esteatohepatite nestes animais. Além disso, promove hipertensão arterial, aumento de fibrose perivascular, aumento da hipertrofia de cardiomiócitos, promove déficit motor, déficit cognitivo e neurodegeneração a partir dos medidores, dos marcadores de apoptose e de degeneração de tecido neural que a gente utilizou, bem como promove menarca precoce e degeneração ovariana, e que esse conjunto de fatores, então, até então avaliados como intergeracional, dados prévios do nosso grupo agora mostram ou sugerem fortemente que eles também impactam e repercutem sobre a saúde e a doença da prole. Então, é preciso que as legislações sejam mais rigorosas com relação ao consumo de açúcar. É importante a gente dizer que, embora a OMS faça aquela recomendação, a gente não tem nenhuma legislação que seja efetivamente criteriosa com relação aos teores de açúcares nos alimentos, especialmente nos ultraprocessados, e, mais importante, no Brasil, a gente não tem sequer uma política eficiente de etiquetagem que alerte a população para os teores nutricionais contidos naquilo que ela está comprando e naquilo que ela está adquirindo para se alimentar. Então, eu termino agradecendo, então, mais uma vez, a Associação Doha de Brasil, essa associação por quem eu tenho o absoluto maior carinho, o capítulo latino-americano da Sociedade Doha Internacional, a Doha, do qual eu tenho a honra de estar presidindo, sucedendo o meu eterno orientador, professor Paulo Matias, a FAPEMA, o CNPq e a CAPES, que financiam os projetos de pesquisa do meu laboratório, mas dizer que tudo isso não seria possível se não existisse a nossa Lefísio Crew, ou seja, se não existisse a trupe que toca e que leva o laboratório à frente do seu dia a dia. Essa foto está antiguinha, alguns aqui já não estão mais no laboratório, outros que chegaram ainda não estão nessa foto, essa é uma foto pré-pandemia, a gente está precisando se encontrar para atualizar a foto, não ainda pós-pandemia, mas quase pós-pandemia. Pessoal, muitíssimo obrigado pela paciência de vocês, obrigado pelo prazer de estar com vocês e estou aberto para quaisquer perguntas que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Parabéns pela linda palestra, pelos lindos dados. Realmente você integrou, né? Parece uma fisiologia integrativa esse trabalho. Você integrou os sistemas e ficou um estudo muito lindo, viu? Parabéns. Nós agora estamos abertos às perguntas.
deixa eu ver, temos 2 mãozinhas levantadas. O professor Paulo Matias e a Veridiana. Mas parece que o professor Paulo caiu. Então, Veridiana, quer iniciar as perguntas, por favor? Pode ser. Alô, 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 alô. O Paulo está aqui. Eu tô aqui. Então fala aí, professor. Eu tô Por na favor, rua, Paulo. eu tô na rua, mas estou aqui porque eu tinha muita curiosidade em ver a apresentação de Antônio Marcos, né? Eu fiquei, assim, extasiado com os dados. Oi? A maioria Paulo? da literatura fala de açúcar como... Alô? Alô? Pode falar. Alô, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Tá, então, a maioria da literatura, a grande maioria dela, quando fala de açúcar, se refere à frutose, ou xarope de milho, né, que é uma coisa constante, principalmente nos... Eu acho que ele está com dificuldade de Eu não ouvi mais o Paulo. conexão. Isso para mim não Acho tá que travou. Professor? Acho que a gente pode ir para a segunda pergunta e depois a gente... alimentos processados com a Paulo, a gente não... frutose, porém, ela libera a sacarose. Alô? Oi, Paulo. A gente não ouviu Tá me toda a ouvindo? sua pergunta. Não entendi o que aconteceu? Nós não ouvimos toda a sua pergunta porque a conexão está ruim. Não entendi. Alô, eu tá cortando a tua fala, alô? A sua também. Alô, alô, alô? Alô? Alô, alô, alô? Oi, Alô? oi, Paulo, pode falar, pode falar. Alô? A gente está te ouvindo, Paulo. Então, o Brasil, ele proíbe o uso do xarope de frutose de milho para açucarar produtos industrializados, mas ele libera a sacarose, né, que em outros países não é lá muito liberado, muito, enfim, utilizado, pelo menos, né? Porque é mais barato para eles o xarope de frutose. Então, é muito interessante para países da América Latina, presumo eu, e talvez da Ásia, não sei também, que a sacarose, como a introdução do professor Antônio Marcos colocou, ela tem uma importância muito grande, né? Então, o modelo usado aí em Maranhão, em São Luís, é um modelo interessante, porque ele, após o desmame, ele faz essa dieta e vai até, às vezes, a 180 dias. Então, eu fiquei imaginando a nossa proposta, né, o conceito do DORAD, é de que em janelas de programação você faz o insulto e depois estuda esses animais na vida adulta. Porém, eu acho que isso é meio dúbio, na medida em que, né, os indianos, em alguns congressos, falam, olha, é impossível, né? Você, de repente, durante toda a vida, ele tem uma restrição proteica, como países da África, e, de repente, ele vai comer com um teor de proteína maior. Então, é constante, né? Eu me lembro também que o grupo de Campinas, liderado pelo Everardo Magalhães, ele faz a restrição proteica e ele usa essa restrição de 6% durante a vida toda, desde a gestação até a vida adulta. E ele considera que também essa programação, como Antônio Marcos considerou. Mas eu fico imaginando, né, dentro da introdução dele, que ele fala muito da adolescência. Não seria o caso de testar essa dieta na adolescência para ver o que acontece depois de 30, 60 dias, dando uma dieta padrão, se realmente ele vai impactar a saúde do indivíduo adulto, né?
E outra coisa, eu vi uma ligeira discrepância ali entre os 21 ou 25% de proteína da dieta padrão, da dieta comercial, e 12% de proteína da dieta que ele usa rica em carboidratos. Quer dizer, isso não seria um probleminha para a gente interpretar os dados, né? E outra coisa, como foi interrompido, você falava em ratos machos e camundongos machos. Só para me situar, você também analisou as fêmeas da F0? Mas, mais uma vez, eu achei que é muito interessante, até polêmico, né, a gente saber, quer dizer, colocar uma dieta rica em gordura versus essa sua dieta, fazer comparações, né? E eu me lembro lá do Lício Veloso falando da inflamação, e eu sempre perguntei para ele, a tua dieta, quando você retira, tem condições de reverter esse quadro? A mesma pergunta faço para Antônio Marcos. Obrigado e, mais uma vez, parabéns. Bom, Paulo, obrigadíssimo. Deixa eu ver se eu consigo concatenar aqui todas as perguntas que você fez, Paulo. Primeiro, eu acho que, na verdade, eu vou um pouquinho de trás para frente. A gente tem bem menos trabalhos com fêmeas do que com machos, talvez publicados, o único trabalho com fêmeas que a gente tem, de fato, é o último que eu mostrei, que é esse que mostrou a menarca precoce. Eu não mostrei o panorama de dados morfofuncionais e metabólicos dessas fêmeas, porque basicamente é o mesmo panorama que eu já tinha mostrado lá no início para machos, ou seja, a gente continua tendo aumento dos depósitos de gordura, a gente continua tendo elevação importante de triglicerídeo, a gente tem uma esteatose hepática importante nas fêmeas também. Então, de maneira geral, as fêmeas respondem de forma bem semelhante aos machos do ponto de vista metabólico, quando elas são expostas diretamente a essa dieta. Os efeitos sobre o aparelho reprodutor, sobre o sistema reprodutivo dos machos, a gente ainda não tem uma análise profunda feita, é o trabalho de doutorado da Nathalie, que está aqui na plateia, estou vendo a cara da Nathalie aqui, a foto da Nathalie aqui na minha frente, mas a gente daqui a pouco vai ter esses dados também. Então, assim, do ponto de vista geral, machos e fêmeas respondem... Para que você fica falando da Nathalie, que a Nathalie está aí? Mostra a Nathalie para a gente. Só se ela quiser abrir a câmera para você, Paulo, aí eu não posso obrigar, eu só estou vendo a fotinha dela aqui. Não, para mim, para todo mundo, você não está falando para mim só. Entendeu? Tá certo, tá certo. Não, mas é porque eu não tenho como apontar aqui. Então, a resposta é basicamente a mesma, tá? Com relação à questão da discrepância do teor de proteína, isso de fato acontece. Olha aí, Paulo, acho que a Nathalie abriu a câmera para você, você pode relembrar. Você lembra bem quem é a Nathalie, com certeza, você já esteve por aqui e a conhece. Então é o seguinte, Paulo, com relação ao teor de proteína, isso a gente sabe que é meio que um calcanhar de Aquiles no nosso modelo. A gente já foi diretamente questionado com relação a isso numa publicação, foi um paper que a gente publicou em 2018 na Nutrition and Metabolism, que é uma revista do grupo BMC, e a questão foi o seguinte, a literatura ela é muito dúbia em relação ao que ela considera dietas hiperproteicas, normoproteicas, mid-proteicas, ou de concentração média, ou então low protein, ou seja, de baixo teor proteico. Né? De maneira geral, aceita-se concentrações de 8% ou menor como baixa proteína, mas existem trabalhos, para você ter uma ideia, na literatura, isso foi um levantamento que a gente fez para responder à questão dos revisores à época, trabalhos com proteínas ou com concentrações de proteína de 10% considerada como baixa. A mesma forma, tem trabalhos que consideram 12% ou 12 e pouco baixa, como aquela que a gente usou, e trabalhos que chamam isso de mid-protein diet. Então, a defesa que a gente fez, é a mesma que eu vou fazer com você aqui agora, é a ideia de que, se a gente mais uma vez quer simular um padrão dietético da população, sem ser, vou usar aspas para falar, puristas do ponto de vista fisiológico, sem sermos puristas do ponto de vista fisiológico, o que acontece é que
no geral das populações, as pessoas que têm um consumo elevado de carboidrato, geralmente, têm esse consumo elevado de carboidrato, não vou nem falar contrabalanceado, porque não é um contrabalanço, acompanhado de uma baixa ingestão proteica. Se 12% de proteína é suficiente, e aí eu continuo chamando de Meat Protein Diet, né? Não chamo de normal, mas chamo de meat. Se isso é capaz de ser o fator indutor, aí a gente precisaria fazer um estudo realmente bem específico, Paulo. Não sei te responder. Não sei te responder mesmo. A Paty tem muita experiência com dietas com desnutrição calórico-proteica. O pessoal de Botucatu, talvez tenha uma visão um pouco diferente disso. Eu continuo achando e considerando que o impacto e os efeitos fisiopatológicos que a gente tem acompanhado são principalmente decorrentes, sim, não só do excesso de açúcar, mas principalmente do excesso do excesso de frutose, que vem junto com a ingestão de sacarose. E concordo com você. É preciso estar alerta para a sacarose, sim, porque, afinal de contas, no Brasil, o que a gente usa, o que está todo mundo usando, é sacarose, o que está em tudo quanto é de bolo de pote, que tem em toda porta de colégio, em toda porta de faculdade, em todo canto, decorado, com confeito, com tudo, com isso, é açúcar. A gente está consumindo muito açúcar, infelizmente. Não sei se eu esqueci alguma coisa, Paulo, desculpa. Não esqueceu nada, Antônio. Antônio, e outra coisa, existem trabalhos franceses baseados em gôndolas de supermercado, de uma população periférica, geralmente novo imigrado, essa relação realmente é que você falou. Baixa proteína e alta quantidade de carboidratos e gorduras. Aí tem a questão da gordura, mas essa é a realidade, quer dizer, é uma fonte calórica que tem esse equilíbrio aí que o organismo faz, né? Então consome mais açúcar, menos proteína, às vezes até menos gordura ou mais gordura, mas o fato é que tem uma redução de proteína. Talvez seja esse o pulo do gato do teu modelo, mas eu queria saber se você parando essa dieta e retomando, quer dizer, e eutanasiando os animais depois de 2 meses, se isso aí continua, esse quadro de dislipidemia, quadro de problemas com o metabolismo do ciclo. Boa parte dos efeitos, sim, são revertidos depois que a gente faz a suspensão da dieta, ok? Mas, por exemplo, no trabalho da Rosângela, que eu já mencionei aqui, a gente comparou o efeito de uma dieta hiperproteica sobre no tratamento de animais que foram induzidos com dieta rica em sacarose. E uma das coisas que a gente viu foi que a dieta hiperproteica ela foi mais eficiente do que a pura e simples retirada da dieta rica em sacarose, principalmente do ponto de vista da disfunção do tecido adiposo. Enquanto a retirada da dieta rica em sacarose não foi suficiente para reverter a disfunção do tecido adiposo, a introdução de uma dieta rica em proteína, essa sim, foi suficiente para reverter a disfunção do tecido adiposo. Do ponto de vista cognitivo, são dados de uma aluna do professor Bruno, que é do meu laboratório, que não estão aqui. Aparentemente, também a dieta hiperproteica melhora a retomada ou resgate do padrão cognitivo, se comparado à pura e simples retirada da dieta rica em sacarose. Então, isso leva a gente a crer que existe sim um dano residual que precisa ser medido. Ele não é pleno, mas ele existe como um dano residual, Paulo. Obrigado. Ana, por favor. Oi, pessoal. Boa tarde para todos. Parabéns aí, professor Antônio Marcos, especialmente pela relevância do seu estudo para todos nós. Eu tinha uma das dúvidas, o professor Paulo já fez, né, já questionou, que é a respeito do percentual de proteína ser menor, né?
Eu gostaria de saber de proteína em ambas as dietas e também de carboidrato em ambas as dietas. Tá. Bom, na verdade, a base proteica da nossa dieta rica em sacarose é a própria dieta controle. Ela é baseada, na verdade, a gente tem a dieta da Nuvital, a gente consegue... Bom, ultimamente os meninos voltaram a ter que usar o liquidificador no laboratório, mas até pouco tempo atrás a gente comprava de Curitiba a dieta em pó, em vez dela vir peletizada, eles mandavam para a gente a dieta já no pó, e esse pó da dieta, ou seja, com a mistura inteira da dieta, ela compõe 40% da dieta rica em sacarose. Os outros 60% são complementados com leite condensado, com açúcar de mesa propriamente dito, além de uma quantidade de água em QSP suficiente aí para a gente dar textura suficiente. Isso é peletizado e depois é colocado para secar numa estufa a 40 graus Celsius, ou seja, uma temperatura baixinha, por 48 horas, e aí a gente mantém depois na geladeira. Essa dieta fica super bem por vários dias, mesmo ficando no biotério, lá na gaiola dos animais. Se a sala de animais não estiver muito úmida, ela não vai mofar. Agora, a gente já teve no passado problemas, por exemplo, com umidade da sala de animal, e aí tinha que ficar trocando a dieta diariamente, porque devido ao grande teor de açúcar, ela acaba desenvolvendo bolor com muito mais facilidade. Mas se a umidade estiver nos 60%, que é o adequado para uma sala de animais, a gente não tem problema nenhum com bolor ou nada nessas dietas, Veridiana. Então, a fonte proteica é a mesma fonte utilizada na dieta controle, é a base da dieta da Nuvital, lá da Novilab. Tá bem. E a outra foi um pequeno raciocínio assim, que eu fiz, me corrija se eu estiver errada, prof. Eu fiquei pensando, né, quando você disse que esse excesso de frutose leva todo aquele quadro metabólico desfavorável, né, hepático. Eu fiquei pensando, a partir do momento que a frutose, né, chega no fígado, né, e ela é isomerada à glicose, né, qual que é o percentual dessa frutose que é destinado para a lipogênese, né, qual que é destinado para, né, uma condição de regulação da homeostase glicêmica, já que também se transformou em glicose, né? Então, se você teria, né, alguma possibilidade de, não sei, marcar um carbono aí dessa frutose para poder, né, afirmar que realmente todo esse perfil lipídico alterado, né, ele se deu pela ingestão da frutose. É bem questão de excesso, né, pelo consumo de frutose. Veridiana, desculpa, é que o volume do teu áudio tá oscilando bastante. Então, hora eu te escuto, hora eu não te escuto, mas é como se o volume estivesse diminuindo. Mas eu acho que eu entendi a tua pergunta. Basicamente, só para eu repassar, porque eu não tenho certeza se eu te ouvi bem. Qual é a proporção de sacarose absorvida, de frutose absorvida a partir do trato gastrointestinal que vai para cada uma daquelas possíveis destinações que eu mencionei durante a exposição? É mais ou menos isso? Só para não perder... É mais ou menos isso. Uhum. Então, Veridiana, como eu tinha mencionado, obviamente, pode haver variação na taxa de absorção gastrointestinal disso. A sacarose ela é lisada em glicose e frutose ainda no trato gastrointestinal pela sacarase, ou a partir daí elas são absorvidas. A absorção no trato gastrointestinal condiciona, então, uma ida direta para o fígado pelo efeito de primeira passagem metabólica, já que tudo que é absorvido aí no trato gastrointestinal vai diretamente para a circulação portal. E aí, os dados que a gente tem é que aproximadamente 90% de toda a sacarose, a frutose absorvida no trato gastrointestinal já é retida no fígado nessa primeira passagem. Então, ela já vai para dentro do hepatócito. O que acontece com ela dentro do hepatócito, isso pode variar bastante. Por quê? Porque ela não só vai ser metabolizada para ser fonte de carbono, ou seja, ela tem que ser quebrada a unidades de acetato para poder ser utilizada no metabolismo dentro do fígado, mas principalmente o importante aqui é o poder que a frutose tem por fazer essa
bagunça metabólica, digamos assim. A professora Cristiane Mattei pode me confirmar ou me matar na hora que ela for falar, se eu estiver errado, já grande professora de bioquímica que a Cris se eu estiver errado. Mas o grande problema é que a frutose causa uma bagunça metabólica tão importante dentro do fígado que isso leva a uma, eu vou chamar em aspas, de ativação reflexa de uma série de outras vias, especialmente vias de expressão gênica e proteica. E é aí onde eu vou ter ativação de lipogênese de novo, é aí onde eu vou ter ativação de vias de estresse celular, é aí onde eu vou ter ativação de cascata de sinalização de insulina, e aí onde está envolvido, por exemplo, o papel da frutose em induzir resistência insulínica hepática também, já que ela é capaz de induzir essa resistência insulínica hepática, independentemente do excesso de insulina que vai ser liberada em função do excesso de glicose que também entrou. Então, vai ter um papel aditivo aí, ou seja, um efeito direto da frutose sobre a sensibilidade à insulina hepática e um papel indireto via insulina que vem do pâncreas, motivada pela glicose também. Tá bom? Seria possível marcar? Veridiana, a gente podia dar oportunidade para os outros também, Veridiana. Eu acho que sim, Veridiana. Eu não trabalho com isótopo marcado, mas eu imagino que sim, é possível, entendeu? Só que eu acho que para pensar isso do ponto de vista de um animal é um pouco demais. Talvez pensar isso e fazer isso em cultura de hepatócito, em diferentes culturas de hepatócito, me parece algo mais viável de ser pensado no contexto em que o teu meio de cultura tem esse excesso de glicose ou frutose, ou quiçá de sacarose, mas sacarose acho que não daria certo porque o hepatócito não teria sacarase para quebrar a molécula de sacarose aí. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Veridiana. Obrigada. Próximo da fila é o Egberto. Por favor, Egberto. Oi, tudo bem? Ô, Antônio, parabéns aí a você, a equipe. Fantástico trabalho. A minha pergunta, como eu estou ficando velho, metade aí dos homens aqui no grupo estão velhos, as mulheres não envelhecem nunca, jamais. Eu achei muito interessante a associação que você mostrou com o envelhecimento precoce. Então, minha pergunta é totalmente especulativa, óbvio, sei que vocês vão ter que estudar isso, ter as evidências, mas, poxa, como você é o homem do fígado, né, da esteatose hepática, e o Raul, estamos desenvolvendo aí nossa esteatose hepática, qual é a ligação que pode ter, né, o envelhecimento precoce, principalmente o Alzheimer, que a gente sabe que tem associação com a resistência à insulina, com as alterações hepáticas, se você está interessado nisso e se você já pensou em alguma coisa que seja produzido no fígado e que, junto com a resistência à insulina, comprometa aí a nossa cognição. Então, Egberto, bom, primeiro, esteatose hepática eu também já tenho, tá? As mulheres não têm esteatose hepática. Então, mas aí o Chopinho que está contribuindo com isso. Esses 2 anos de pandemia, então, foram terríveis para isso. Mas é o seguinte, o ponto é o seguinte. Primeiro, é importante a gente pensar que existe uma sinalização muito importante para a insulina no sistema nervoso central, no hipocampo principalmente. É uma falha do nosso grupo ainda não ter estudado ao fundo a sinalização insulínica no hipocampo desses animais. Acho que é uma coisa que a gente vai precisar fazer, inclusive para poder distinguir em algum momento o que é decorrente do estresse do retículo endoplasmático no hipocampo, que é consequência do estresse do retículo endoplasmático do hipocampo, do que é consequência de uma resistência à insulina no hipocampo desses animais. Esse é um ponto importante. Mas um ponto importante que a gente tem que discutir, e aí eu não vou ter dados próprios para te mostrar, o projeto que a Perla desenvolveu do doutorado dela, a gente até pretendia fazer isso, mas infelizmente não tivemos recursos suficientes para fazer. Tem um grupo de Yale, que é o grupo do professor Schulman,
Eu vou esquecer o primeiro nome do Schumann. Lucas, me socorre, Lucas. Qual é o primeiro nome do Schumann, Lucas? Gilbert, não. É alguma coisa assim. Bom, é o professor Schumann, que é um papa da sinalização insulínica e tudo mais. Ele publicou um paper na Nature em 2016, em que ele mostrava que, a partir da desbiose, obviamente, então, no trato gastrointestinal desses animais, e da alteração dos níveis circulantes daqueles ácidos graxos de cadeia curta que eu mencionei, que a gente mediu, que infelizmente a gente não conseguiu medir nas fezes, ou no soro, a gente só conseguiu medir nas fezes, porque os níveis séricos são realmente muito baixos. Ele mostrou claramente que esses ácidos graxos de cadeia curta, eles fazem um papel de sinalização muito importante, tanto para o fígado, quanto para o núcleo do trato solitário. E que eles são importantes moduladores do núcleo do trato solitário, tendo como uma das consequências uma hiperativação vagal, e aí isso vai conversar diretamente com os resultados clássicos que o Paulo tem no laboratório dele, por exemplo, resultando numa hiperativação vagal, que resulta em hiperinsulinemia reflexa, e que essa hiperinsulinemia reflexa é que vai levar, então, a quê? Ficar ali, insulina insistindo no fígado, insulina insistindo no músculo, insulina insistindo no tecido adiposo, e isso acaba, então, causando resistência insulínica hepática, que leva à esteatose. A esteatose hepática e resistência insulínica no fígado, assim, não dá para discutir, é fato, ela existe. E digo mais, eu tenho insistido com a ideia, preciso provar essa hipótese ainda, mas eu tenho insistido que o fígado, e não o músculo esquelético, é o primeiro local onde, de fato, se desenvolve resistência. Por que eu te digo isso? Porque a elevação de triglicerídeo sérico é um dos marcadores mais precoces que a gente tem. Glicemia, seja de jejum ou seja pós-prandial, ela só começa a aumentar quando eu tenho resistência insulínica no músculo. Mas triglicerídeo aumenta antes de tudo isso, e para mim isso é marcador de resistência insulínica hepática. E aí está a ligação com esteatose. Ótimo, obrigado, viu, Antônio? Parabéns aí novamente. Abraço para ti. Cris, acho que vai ser a nossa última pergunta, gente. Pois tem algumas perguntas aqui no chat, não sei se de repente... Da Torsônia aqui no chat, que eu já vi aqui. Mas tudo bem, pode falar. Depois a gente pode passar para as do chat. Tá bem. Primeiro, Marcos, parabéns, excelente, maravilhoso trabalho. Quantos dados sensacionais que tu tem, muito bem encadeados, né? Como falou a Grazi no início, a gente faz uma revisão toda de fisiologia e bioquímica olhando para os teus dados. Espetacular mesmo. Parabéns a ti e a todo o teu grupo. E o que eu queria te perguntar, eu te peço desculpa se tu falou ao longo da apresentação, porque assim como várias pessoas daqui, eu também caí. E caí por um tempo meio longo. Pelo menos não fui só eu que caí, então. Não, a internet está horrível, assim, a gente está tentando resolver aqui no condomínio, mas é algo um pouco mais grave, eu acho. E aí eu queria te perguntar se, assim, uma pessoa, por exemplo, que se propõe a ter uma dieta mais saudável e não vai comer açúcar refinado, por exemplo, né? Mas ela continua comendo frutose derivada de frutas, derivada de mel. Tem como chegar nas concentrações que tu está utilizando no teu modelo animal com essas opções mais saudáveis, digamos, mas que contém frutose e algumas com alta concentração, inclusive? Cris, a gente até já discutiu isso numa discussão, digamos que mais filosófica do que científica dentro do nosso grupo de pesquisa. Porque uma vez a gente recebeu um professor visitante do exterior e ele abriu um debate dentro do laboratório dizendo que a gente não devia comer fruta à noite, porque comer fruta à noite é sobrecarregar o fígado de frutose durante a noite, que isso não é bem, isso que não é ok, porque o sistema nervoso autônomo simpático não está ativo, tal. Ou seja, a gente abriu essa discussão, mas não entrou a fundo nessa discussão, entendeu? Sinceramente, considerando, a não ser que a gente esteja falando de frutas com teor de açúcar realmente muito elevado, entendeu? Cris, eu de verdade não creio nisso, entendeu? E além de não crer nisso, eu sempre penso pelo lado do contrabalanço, ou seja, e mesmo que eu esteja consumindo mais frutas, ou mais açúcar
derivado de frutas que eu consumo no meu dia a dia, eu tenho que pensar que nesse açúcar da fruta está vindo junto uma série de outros micronutrientes. Tá sendo Inclusive fibras, né? Uma série de fibras, uma série de moléculas que a gente pode agora chamar de probióticas, como flavonoides, outros polifenóis, que estão vindo juntos nisso, que podem ter um efeito, aí sim, de fato, compensador contra aquele açúcar da fruta, que na minha cabeça não dá para comparar isso com você consumir algo que contém açúcar refinado, de fato, entendeu? Que foi adicionado a frutose diretamente ou a sacarose diretamente naquilo ali, sem nenhum tipo de compensação micronutricional ou de compostos polifenólicos, prebióticos ou o que seja. Então, acho que eu vou continuar comendo fruta, eu vou continuar comendo fruta à noite, entendeu? Agora, óbvio, eu continuo seguindo o conselho da minha avó de que banana de manhã é ouro, de tarde é prata e de noite é veneno. Então, eu não como... Sim. Ela já estava prevendo esses teus dados. Pois então, é isso. E pensando assim um pouquinho também correlacionando com o que a Adriana colocou ali no chat, e correlacionando com isso que a gente estava conversando agora, da questão das fibras também, a gente tem uma modificação da microbiota assim, impressionante, né? Muito profunda realmente nos dados que tu mostraste. E vocês chegaram a fazer algum tipo de avaliação epigenética, já pensando, por exemplo, que esses ácidos graxos de cadeia curta, eles podem alterar a atividade de enzimas que modulam, né, fatores epigenéticos, por exemplo, em estonas, a gente tem inibição das HDACs, né, a gente tem modificação e metilação de estonas também. Vocês chegaram a fazer alguma coisa de avaliação nesse sentido já, ou ainda não? Porque, assim, pensando na modificação da microbiota, eu imagino que o perfil de ácidos graxos de cadeia curta que tu tem também, ele é muito diferenciado, só que eu não sei se tu chegou a mostrar isso em função dessa queda, que foi bem naquele momento, assim. Então, não, na verdade, eu mostrei o perfil só nas fezes, no soro, infelizmente a gente não conseguiu medir, e olha que assim, o meu aluno de iniciação científica, que foi o Marcos Vinícius, que trabalhou com a Perla no doutorado dela, o Marcos foi para um dos laboratórios que eu considero um dos melhores laboratórios de lipídio do Brasil, no IQ, lá na USP, no Butantan, que é o laboratório da professora Miyamoto, e foi lá para a gente tentar medir ácido graxo de cadeia curta no soro e trabalhando com o Adriano, que era o pós-doc dela na época, para tentar precipitar isso e medir e tal, e a gente não conseguiu medir no soro de maneira nenhuma. Uma dica que a gente recebeu do professor Fernando Anier, que está hoje na McMaster University e que foi da banca de defesa de doutorado da Perla, é que para a gente conseguir medir, a gente deveria, de fato, então, ter medido no sangue portal, né? Aí tinha que ter feito uma punção portal para poder conseguir isso. De qualquer forma, o que a gente fez foi, no fígado desses animais, medir o grau de acetilação total por Western blot. Não viu alteração da acetilação total no fígado, mas viu um aumento de acetilação total no miocárdio e um aumento de acetilação total na aorta desses animais. Justamente nesse sentido, porque esses dados em relação ao músculo, eles são bem demonstrados. E aí tu falou do coração agora, excelente. E aí a gente ficou procurando o que, onde está, o que pode ser isso. A Perla acabou batendo com um paper que tinha sido recentemente publicado, mostrando a atividade da ACOT9, que era uma enzima que teria um pouco o papel de fazer na verdade, de prevenir a acetilação. E aí a gente correu e foi olhar no fígado como é que estava, compramos um anticorpo Laspressa, fomos olhar no fígado como é que estava a expressão da ACOT9. E aí a gente viu que nos animais dieta, ou seja, nos animais HSD, a expressão de ACOT9 está aumentada em relação ao animal controle. Ou seja, pode até ser, então, que a gente tivesse um maior grau de acetilação hepática, mas que isso foi compensado por um aumento de expressão da ACOT9, que reverteu, então, essa acetilação, porque o que ela faz, na verdade, é isso, ela cata o acetato, previne o acetato de ir para a reação de acetilação e joga ele de volta no ciclo de Krebs. Então, o que acontece joga para o ciclo de Krebs, cadeia fosforilativa. Então, a gente, inclusive no manuscrito dela, que a gente está fechando, a gente está defendendo isso, que a questão foi o papel compensatório da ACOT9 dentro dessa história. Mas também de epigenético, de marcador, acetilação, metilação,
o único que a gente fez foi esse. Essa etilação em estonas e tal, ou metilação, a gente ainda não conseguiu fazer, infelizmente, caixas não foram suficientes ainda para isso. Super interessante. A gente precisa de um financiamento para conseguir colocar aquele nosso projeto lá, né, em andamento, para a gente avaliar bem o cérebro desses ratinhos, desses camundongos. Obrigada, gente. Obrigado. Beijo. Agora, Marcos, nós temos algumas questões aqui no chat. Tem a da Adriana. A Adriana perguntou quanto à desbiose, a diversidade de filos é evidente, mas é possível afirmar que aumento de firmicutes é indicativo de alterações metabólicas? Então, do que a gente conhece do geral, o Grazi e a Adriana, acho que não sei se a Adriana ainda está por aqui. Eu tô aqui, eu não consigo abrir meu vídeo, está com problema, eu teria que reiniciar aqui. Adriana, obrigado por tua pergunta, querida. Imagina, sua palestra foi excelente, Antônio Marcos, preciso dizer isso. Nossa, muito gostoso te ouvir, muito bom. Obrigado. Então, o que acontece? A gente sabe que a quantidade de gêneros, né, do filo firmicutes está maior do que do Bacteroidetes, e aí é aquela coisa, no geral, a maioria dos papers hoje tem trabalhado com essa ideia da razão firmicutes, Bacteroidetes, para poder pensar se o viés, ou se a perspectiva é uma perspectiva mais saudável, ou se é uma perspectiva mais patológica dentro daquele contexto. Mas, entretanto, a gente tem trazido, eu estou tentando trazer a nossa discussão, Adriana, mais para a questão do fato de qual é o principal tipo de ácido graxo de cadeia curta produzida pelas espécies ou pelos gêneros aos quais a gente está se reportando ou tentando entender, Adriana. Por quê? Porque, no final das contas, a gente sabe hoje que o elo de ligação de fato, ou pelo menos a gente está defendendo isso, que o elo de ligação de fato entre a disbiose e o metabolismo propriamente dito são os ácidos graxos de cadeia curta. Então, a gente tem bactérias que são mais acetogênicas, tem bactérias que são mais propiogênicas e tem bactérias que são mais butirogênicas, e aí talvez pensar nesse padrão que pode levar a gente a uma conclusão que a gente ainda está buscando, para ser bem sincero. A gente está tentando agora, numa conversa com o pessoal lá da McMaster University, que é onde essas análises foram feitas. A Perla, minha aluna, fez um sanduíche lá no laboratório da professora Débora Sloboda, e a gente está tentando pensar um pouco em tentar associar o perfil de microbiota de cada animal com o perfil de ácido graxo de cadeia curta que a gente encontrou naquele animal de maneira específica e ver se existe alguma correlação ou não, uma análise de correlação propriamente dita. Mas isso é algo bem empírico que a gente está encontrando como uma resposta para justificar os dados, mas não é nada ainda sedimentado na literatura, digamos assim. Da questão você me pergunta de permeabilidade, de permeabilidade, morfologia da mucosa e tudo, a gente está com essas peças, na verdade a gente está com as lâminas de intestino desses animais todas guardadas, todas feitas já, mas a gente ainda não conseguiu parar para analisar essas lâminas de intestino e poder avaliar de fato como é que está a estrutura da mucosa, se vai dar para a gente fazer alguma imunistoquímica para pensar essa permeabilidade intestinal ou não, Adri. A gente não está apostando muito, um pouco pela questão do LPS, que a gente não viu diferença nos níveis de endotoxina, mas é algo que a gente pretende fazer com certeza. Era nesse sentido mesmo que eu estava perguntando, porque eu não sei se você conhece o trabalho do Marco Aurélio Vinolo, ele trabalha com doença intestinal inflamatória, e ele vê que em quadros de inflamação graves, né, você tem melhora, na verdade, na estrutura do epitélio intestinal, né, na estrutura da mucosa de uma forma geral, quando esses animais são alimentados com fibras solúveis, né, especialmente quando aumenta muito o nível de butirato, mas eles viram também que acetato melhora, né? Entendi. Mas às vezes a gente tenta fazer, porque a gente sabe, né, muito se fala, na verdade, né, do consumo de carboidrato excessivo, da sobrecarga lipídica, gerando inflamação também, e a gente tenta fazer essas associações, e nem sempre
isso acontece da forma como a gente imagina. Por isso que eu te perguntei da história da relação do Firmicutes e bacteroidetes, porque eu tenho lido cada vez mais que não necessariamente o que se observa num quadro de obesidade grau 3, né, com uma inflamação muito intensa, vai ser o que se observa também num quadro mais moderado, né? Exatamente, é isso mesmo, é bem isso. E além do que tem que pensar que a própria microbiota é um importante consumidor desses ácidos graxos. Exato. Eles são utilizados para o metabolismo da própria microbiota. Então, você também tem que levar isso em consideração. Tá? Os níveis que vão chegar na circulação, entendeu? Então, assim, acho que é aquela coisa, é um oba-oba ainda, todo mundo quer fazer alguma coisa em microbiota, muita gente está fazendo muita coisa, mas a gente está precisando parar um pouco para talvez alguém, um expert maior, fazer uma revisão das coisas, ou seja, tentar dar uma limpada geral de informações para a gente ter um texto conciso que seja mais esclarecedor, porque a gente tem muita informação contraditória na literatura no que se refere à microbiota intestinal e ácido graxo de cadeia curta. Infelizmente, ainda há muita contradição. Mas muito bacana, viu, Antônio Marcos? Muito, como eu falei, é muito prazeroso ouvir você falar e a quantidade de dados que seu grupo gerou, né, que vão desde alterações do sistema nervoso central até no extremo, né, da periferia, assim, vocês estão de parabéns. É muito bacana ter um colega assim. Adriana, viu? Isso é coisa de gente louca, né? Coisa de gente sã, não, viu? Não, é de gente apaixonada, né? É de gente apaixonada. Eu usei no final, para fechar, a logozinha nossa do laboratório, entendeu? E se você vê aquele monte de bolinha, que é meio uma coisa de biologia de sistema, mas não é de biologia de sistema, é só para ser bonitinho mesmo, era mais para indicar realmente isso, ou seja, um monte de território tecidual que a gente fica estudando no laboratório. Então, assim, tem hora que dá um nó, porque o pâncreas não fígado, aí o fígado não conversa com o músculo esquelético e a gente não consegue explicar por que eu não fiquei estudando só o fígado, porque se fosse só o fígado, eu explicava fácil, se fosse só o músculo, mas eu boto para conversar e aí fica difícil de explicar, entendeu? Não, mas isso aqui é bacana, muito legal. Obrigado, Adri, obrigado mais uma vez. Um beijo, gente, obrigada, viu? Beijo. Aí, Marcos, a gente tem uma última pergunta do Renato Gaspar. Já pensou em avaliar a diferença de plasticidade entre os órgãos? Então, será que a sacarose ou frutose atua da mesma forma em diferentes órgãos? Acho que Renato já caiu aqui. Renato... Caiu. Tu deixa para o final para me apertar sem me abraçar, né, Renato? Tu e tuas perguntas... Então, do ponto de vista da plasticidade, e pensando nesse impacto, é dúbio, pode ser que sim, pode ser que não. O que é que eu quero dizer com isso? É possível pensar na frutose tendo um efeito direto sobre adaptações, ou seja, sobre respostas, então, plásticas. E aí eu vou ter que, necessariamente, aqui olhando para a palavra plasticidade, eu vou ter necessariamente que lembrar da Carol Leandro, com aquela explicação maravilhosa que a Carol sempre dá, quando ela explica o conceito de plasticidade e aquela questão toda. O que eu não tenho certeza, não posso afirmar agora, porque eu realmente não tenho conhecimento suficiente para afirmar, é como é que é o processo de captação de frutose, ou do possível captação de frutose, em outros tecidos metabolicamente importantes, além do fígado, além do tecido adiposo e além do sistema nervoso central. Para dizer isso, ou seja, o músculo, por exemplo, de verdade, eu não sei dizer para vocês se o músculo, em que extensão o músculo é capaz de captar ou não frutose. Então, a gente tem trabalhado e tem continuado trabalhando com a ideia de que o que existe, na verdade, é um impacto importante sobre o fígado, um impacto importante sobre a resistência insulínica e que muitos dos outros efeitos que a gente vai observando são efeitos que, de alguma maneira, decorrem dessa perturbação que essa dieta faz no que a gente tem chamado no laboratório de eixo glicose-insulina. Entendeu? Por quê? Porque altera lipídio, isso leva a lipotoxicidade. Aí sim, quando eu tenho indução de esteatose hepática, quando eu aumento muito a trigliceridemia, porque eu começo a exportar o excesso de triglicerídeo para a circulação na forma de partícula de VLDL.
ou quando a gente gera disfunção do tecido adiposo branco com aumento da secreção de ácidos graxos livres, aí sim, todas essas moléculas têm um acesso conhecido e facilitado a diferentes territórios teciduais, promovendo lipotoxicidade nesses diferentes territórios teciduais, que aí vai começar a conversar com estresse do retículo endoplasmático, vai conversar com estresse oxidativo e uma série de outros fatores que podem, então, potencializar as respostas locais em cada tecido, Renato. Embora o Renato já não esteja mais aqui. Então, eu acho que é preciso planejar bem e pensar bem até como fazer essa comparação do que você está chamando de plasticidade entre esses órgãos e definir parâmetros que possam ser acessados com uma régua ao máximo igual entre esses diferentes territórios, para a gente aí, então, poder, de fato, pensar nesse efeito diferente. Mas eu ainda continuo achando que é a perturbação metabólica geral causada pelo grande efeito lipogênico da frutose quem vai promovendo, feito um trabalho assim, que vai picando e vai beliscando cada tecido desse e vai degenerando cada tecido desse ao redor do nosso corpo. Continuo pensando dessa maneira. Excelente, excelente, Antônio Marcos. Eu acho que a Patrícia... Patrícia? Oi. Oi, Paty. Primeiro, parabenizar o Antônio, né? A gente já conhece o trabalho dele, mas cada dia está ficando mais bonita, né? Sua apresentação. Você está conseguindo, né? Traçar bem bonito o perfil. O Antônio, eu acredito que essa restrição de proteína, né? A gente tem a severa 6%, a média 9%, você tem 12%, não é isso? 12,6% de proteína, Paty. Eu acho que isso é bem leve, acho que é mais do que leve, né? A consideração que você tem. Acho que isso não tem influência, não. Mesmo porque com a leve eles já não encontram grande coisa, sabe? Grandes alterações. Então, acho que o que você está tendo é realmente em termos gerais, foi isso que eu defendi na resposta aos revisores do paper que eu comentei em 2008. E, assim, não houve tréplica, entendeu? Ou seja, eu respondi e o revisor à época se deu por satisfeito. Então, eu acho que eu fui minimamente convincente, mas eu levei a discussão nessa linha, ou seja, de realmente dizer que, embora menor, ela não estava, pelo menos, dentro daqui, porque a literatura definia como concentrações de proteína capazes de gerar danos metabólicos como os que a gente conhece para a subnutrição. Uhum. E no simpósio do CRC que teve agora, teve uma moça que está fazendo trabalho lá em Barcelona, e ela viu que esses desejos que a mulher tem durante a gestação, se ela sucumbe a esses desejos, né, viu em ratas, lógico, e se ela sucumbe a esses desejos de comer doce, ela passa isso para as filhas e para os filhos, para a prole. A prole sucumbe a doces também, sabe? E eu achei super bonito. Isso estava relacionado com accumbens, né? Com o núcleo accumbens. Interessante. Quem tem uns trabalhos interessantes com isso é a Patrícia Pelufo, né? A Paty, o grupo lá de Porto Alegre tem uns trabalhos muito interessantes com aquela coisa de aquela avaliação comportamental de você pegar o filhotinho de uma mãe que foi alimentada com uma dieta X ou numa condição X, e no primeiro dia de vida você vai lá e põe uma gotinha de sacarose com a micropipeta na boca do animal e fica com uma câmerazinha filmando, e depois você vai ver as expressões de prazer que existe e tudo mais, porque aí vê a questão de sistema límbico e tudo. Tem uns trabalhos muito interessantes que a Pelufo fez quando estava em Porto Alegre ainda. Não sei se acho que agora lá no Canadá ela não continua fazendo nada nesse sentido, mas tem umas coisas bem interessantes, Paty. E uma coisa, do ponto de vista cultural, muito importante, eu não sei se para o Sudeste ou para o Sul tem isso, mas por exemplo, aqui no Nordeste, em mulheres durante a lactação, uma prática ainda muito corrente é tacar garapa de cana, porque disse que garapa de cana induz produção de leite. Então, nos primeiros dias de lactação, nas primeiras semanas de lactação, se coloca as mulheres para tomar
copos e copos e copos de caldo de cana, porque supostamente melhora a produção de leite. Agora, imagina o peso dessa quantidade toda de açúcar sobre o leite. O trabalho da Ivana, que é essa aluna que eu mostrei no final agora, que fez, pela primeira vez, a gente fez a prole, fez machos e fêmeas e tudo, e fez a eutanásia com 30 dias, a gente fez coleta de leite das mães. E aí a gente pretende também analisar se há diferença, se a dieta impôs uma diferença tanto na parte de lipidômica quanto na parte de proteômica do leite materno. Isso é um trabalho que a gente está definindo aí uma colaboração para fazer, mas que a gente espera que dê um resultado bem bonitinho também, de tentar ver se isso, de alguma maneira, impacta. A gente vai medir agora insulina e anticorpo para insulina no leite materno, para ver se se isso vai ter alguma coisa a ver com as respostas metabólicas, mas vamos ver. Né? Um ano e meio para frente, com certeza. Parabéns, Antônio, maravilhoso o seu trabalho, eu adoro. Muito, muito obrigado. Parabéns. Então, gente, acho que agora nós já podemos encerrar, né? Antônio Marcos, eu quero agradecer em nome de todos os que estiveram presentes, em nome da Associação do Rede Brasil, pelo aceite. Eu sei que você estava em férias, aceitou durante as férias, e a gente atrapalhou um pouquinho suas férias, eu sei. Então, eu quero te agradecer por ter aceito, viu? E foi realmente muito bom começar esse ano com uma palestra sua. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Muito obrigado mesmo, mais uma vez.